Mais de 4.000 pessoas estão morando nas ruas da capital, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Para discutir esse grave problema social e tentar amenizar a situação dessa população, autoridades e lideranças comunitárias se reuniram hoje. A população em situação de rua em Belo Horizonte já chega a 4.553 pessoas. Os dados são da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Ainda segundo as estatísticas, 63% destes moradores estão na região centro-sul da capital. 92% vivem em extrema pobreza e 98% são homens. E não é impressão, não. A própria Prefeitura de Belo Horizonte afirmou, só neste ano, a população em situação de rua aumentou em 250% e, na mesma proporção, cresceram os problemas. Eles ficam na porta dos prédios e as pessoas ficam assustadas. É uma questão, inclusive, de segurança e a sujeira que acumula também na porta dos prédios. Os comerciantes afirmam ter dificuldades na rotina dos estabelecimentos por causa das atitudes dessas pessoas, principalmente na hora de abrir as lojas. Durante a noite, ali ele vomita, ele defeca, ele derrama comida. No outro dia, o local, a loja, quando o lojista chega para abrir sua loja, está totalmente sujo. Ele demora umas 4, 5 horas para higienizar e com isso o cliente está afastando, está indo embora. Por isso a comunidade se reuniu com as autoridades na tentativa de resolver a situação, que também afeta a segurança pública. Certamente a Polícia Militar, ao prestar serviço de segurança, presta também para o morador de rua. É também uma nossa preocupação nesse sentido de evitar com que eles tenham possibilidade de conflito, exposições sérias, algo que possa causar dificuldades a eles, e em razão disso a gente intervém diariamente, procedendo a abordagens, auxílios, indicações para ordens públicas. Durante o encontro, a Prefeitura informou que há um plano sendo criado para acolher esses moradores. Nos próximos dias, o prefeito Alexandre Calil, junto com o secretariado, apresentarão um plano robusto, um plano transversal de atuação junto à população de rua da cidade, uma forma de conseguirmos dar a resposta que a população aguarda há bastante tempo. A Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania também garantiu melhorias para aqueles que insistirem em ficar nas ruas. Esses que estão nas ruas e que vão ficar nas ruas, a gente tem o desafio de melhorar a qualidade de vida deles e de melhorar a convivência, inclusive, entre essas pessoas que estão morando, vivendo nas ruas, com comerciantes, com os pedestres, com os moradores dos bairros. O assalto à mão armada é o crime que mais preocupa os comerciantes da capital, segundo uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de BH. Em comparação com o ano passado, houve um crescimento de 28% desses registros. Os bandidos chegam ao caixa com várias cervejas e passam os produtos como se fossem pagar normalmente. Mas este assaltante saca a arma e começa a pegar o dinheiro do caixa. O outro rouba o cliente que estava atrás, leva o relógio, o celular e a carteira dele. Os dois ainda saem levando todas as cervejas. Neste outro assalto, no mesmo supermercado, o criminoso chega, compra um cigarro, acende e logo em seguida pega tudo que estava no caixa. Ele não mostrou arma, mas disse aos funcionários que havia um revólver debaixo da blusa. O homem ainda vai roubar o outro caixa. Vejam esses rapazes, eles ficam rondando as prateleiras. De repente vão colocando as mercadorias na mochila. Tudo isso aconteceu neste supermercado no bairro Camargos. Somente em 2017 foram 18 ocorrências, entre roubos e furtos. O gerente administrativo disse que está difícil tocar o negócio e lidar com o medo. O prejuízo é muito... É grave para a gente levanta cedo, de madrugada, vai até 10 horas da noite para atender bem a população e tem que conviver com essa situação, entendeu? Uma pesquisa do Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte mostrou que os crimes aumentaram. Em 2016, 44,5% dos supermercados registraram algum tipo de violência. E no mesmo período desse ano, 54,4% já foram vítimas da criminalidade.
um crescimento de cerca de 10%. O crime que mais aumentou, segundo a pesquisa, foi o de assalto à mão armada aos funcionários, 28% a mais em relação ao ano passado. E para enfrentar esse problema, a maioria das empresas gasta até 5% do faturamento mensal em segurança. Nós tivemos agora recentemente um alento muito grande com o que a Polícia Militar fez, acabou com alguns batalhões, criou aqueles postos, né, pela capital. Então nós estamos com uma expectativa muito boa, muito positiva, que isso possa nos trazer um alento em relação à questão da segurança. 3 homens foram mortos numa operação das polícias militar e civil na madrugada desta terça-feira em Contagem. Segundo a PM, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Eles são suspeitos de assassinar 2 homens na porta de uma boate na semana passada, também em Contagem. O duplo homicídio cometido pelo trio na semana passada foi registrado por câmeras de segurança. Armados, eles desceram de um carro e abordaram os 2 rapazes que saíam da boate. As vítimas foram assassinadas com vários tiros a queima-roupa. Segundo a polícia, os 3 eram suspeitos de outros 2 homicídios também em Contagem. Jean Galvão dos Santos, de 19 anos, Douglas Moraes de Souza, de 22, e Leonardo Pereira Dutra, da mesma idade, estavam em uma casa no bairro Linda Vista, usada como ponto de venda de drogas. Eles seriam suspeitos de comandar o tráfico na região e a disputa pelo ponto seria a motivação dos crimes. Ainda segundo a polícia, todas as armas usadas no tiroteio foram apreendidas. Os PMs prestaram depoimento e alegaram legítima defesa. O motorista de um aplicativo capotou o carro na madrugada de hoje durante um assalto na região da Pampulha. O assaltante fugiu. Um motorista do aplicativo Uber pegou um passageiro que no meio da corrida anunciou um assalto. Ainda não se sabe se o motorista perdeu o controle da direção por desespero ou se ele mesmo provocou o acidente na tentativa de escapar do criminoso. O fato é que o veículo Polo, neste ponto, saiu da pista. O carro bateu aqui no meio-fio, a gente pode ver vários pedaços, podemos ver marcas do veículo aqui no asfalto e em seguida o veículo Polo passou por cima do canteiro central. A pancada foi muito forte, dá para ver que o veículo não tinha airbag e, por sorte, esse motorista escapou com vida, está internado agora sob os cuidados dos médicos no Hospital João 23. Java Dante Dias foi socorrido pelo SAMU. De acordo com o pai do rapaz, ele estava consciente, mas sentia dores na cabeça por causa da pancada no chão. Vamos ver a situação dele, né? Se não houve trauma, né? Se não ficar traumatizado. Preocupa, né? Mas não tem como, tem que trabalhar, né? Um homem de 40 anos foi levado para a delegacia suspeito de abusar de uma mulher dentro de um ônibus no centro de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o caso foi na linha 400C, terminal São Gabriel, BH. A vítima, de 37 anos, contou que o homem passou a mão nos seios dela enquanto ela dormia. A mulher percebeu e gritou. O suspeito afirmou que estava sentado, abraçado a uma mochila e que eventualmente pode ter encostado nela. Os 2 assinaram um termo de ocorrência por importunação ofensiva ao pudor e ele foi liberado. Um caminhão desgovernado atingiu uma casa na manhã de hoje em Sabará. O caminhão caiu em cima da cozinha da família. O veículo ficou entalado no imóvel. Lá dentro, ninguém foi atingido. A moradora estava sozinha no quarto, nos fundos, e levou um baita susto. Pensaram que eu morri lá dentro, porque eles pensaram que não tinha ninguém lá. Foi eu que gritei que eu estava lá dentro. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Testemunhas contaram que ele estava manobrando para entregar areia na casa de um vizinho, na parte alta da rua, quando perdeu o controle da direção, que teria quebrado. Um jovem levou uma pedrada em um parque em Poços de Caldas, no sul de Minas. A vítima acredita que foi agredido por ser homossexual. Tiago Alexandre contou que foi atingido por uma pedra quando estava conversando com um amigo no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Ele disse que o motivo da agressão era homofobia e postou um desabafo nas redes sociais. O maquiador contou que não sabe quem fez isso e só sentiu a pancada da pedra no rosto. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento da cidade. Nas redes sociais, Tiago ainda afirmou: "Não perdi minha fé na humanidade, do fundo do coração desejo amor." Universidade Federal de Juiz de Fora anuncia investimentos em segurança
após prisões no campus por tráfico de drogas. A Polícia Civil gravou a movimentação da venda de drogas na UFJF. Um grupo com 5 pessoas ficou no mesmo local durante o dia todo. Um estudante foi abordado pouco depois de comprar uma porção de maconha. 3 jovens de 19, 21 e 24 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas. A UFJF emitiu uma nota informando não ter sido comunicada da ação policial no campus. Os órgãos de segurança podem vir aqui. A questão fundamental, que sempre foi assim, é que elas precisam avisar. Ela avisa, ela fala assim, estamos indo, e a gente apoia com o nosso processo de segurança. Todo sigilo é mantido, há anos que é desse jeito, né? De acordo com a direção da universidade, há um mês está em funcionamento um fórum que discute a questão da segurança dentro do campus. Primeiro nós vamos discutir a questão estratégica da segurança dentro da universidade. O outro ponto que é muito caro para a gente é o processo de capacitação, que a gente já está começando a fazer esse processo de capacitação dos nossos seguranças, dos nossos terceirizados e também uma comunicação geral para a comunidade como um todo, né? Segundo o pró-reitor, além da discussão, existe investimento em segurança no campus. A nova administração assumiu em abril de 2016, quando a gente encontra um projeto de monitoramento, a gente chama de projeto de monitoramento de câmeras, um projeto muito grande, um projeto que custou para a universidade 24 milhões, a gente já tinha pago em torno de 20 milhões e o projeto estava parado. Então, nesse ano todo, a gente fez pressão, né, com a empresa, não pagamos nada e a empresa está quase acabando de colocar, quer dizer, essas câmeras todas funcionando. Então, eu acho que esse ganho vai ser um ganho substancial daqui um mês e pouco, e a gente já vai começar a operar nesse sentido. Uma moradora de Santa Luzia, na região metropolitana, enviou um vídeo mostrando a precariedade da rua em que vive. No local há muito mato, buraco e terra. O problema é na rua Agaribá, no bairro São Cosme, ou pelo menos no que deveria ser uma rua. Segundo Débora Santos, a moradora que gravou as imagens, muita gente duvida que o trecho de terra e repleto de buracos e mato é mesmo uma via pública. Olha a situação da rua. E aqui passa criança todos os dias. Já fomos várias vezes na prefeitura solicitar uma providência, mas até hoje nada foi solucionado. Ainda segundo a Débora, o local fica próximo à cidade administrativa. Quando chove, não passa carro na rua. De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, aos poucos a administração está asfaltando, construindo meio-fio e resolvendo outros problemas das ruas do bairro São Cosme. E afirma que vai realizar as obras necessárias para a melhoria da qualidade de vida e da mobilidade da população dali. Se você tiver uma sugestão de matéria ou uma denúncia, faça como a Débora e envie para a gente por meio do WhatsApp da TV Alterosa. O número é o 988 14 1360. O código de área é o 31. Foi controlado nesta tarde o incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana. 77 bombeiros e 12 brigadistas trabalharam por 3 dias para apagar as chamas que começaram no domingo. Segundo os militares, até o fim da tarde não havia mais linhas de fogo ativas no local. Ainda há grupos mobilizados para combater pequenos focos e evitar que as chamas retornem. 4 aviões e um helicóptero também continuam no local caso haja necessidade. Os bombeiros só irão divulgar a extensão da queimada após a eliminação total do incêndio. 3 regiões do estado podem ter a umidade relativa do ar abaixo de 12% nesta quarta-feira, um índice considerado estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. O sol aparece entre nuvens no leste, céu claro nas outras regiões. Os índices de umidade do ar permanecem baixos em todo o estado, principalmente no norte, no noroeste e no Triângulo, onde podem ficar abaixo dos 12%. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A temperatura vai de 9 a 28 em Aiuruoca, de 18 a 34 graus em Espinosa. Varia entre 11 e 26 em São Félix de Minas. E em Muriaé, mínima de 14 e máxima de 29 graus.
E a Copasa implantou um rodízio no abastecimento de água em Arcos, no centro-oeste do estado. A situação na cidade é pior do que a registrada em 2014, quando houve uma grave crise hídrica. Sara mora no bairro São Judas, em Arcos, e está sem água há vários dias. O balaio de roupas sujas está cheio e ela não sabe mais o que fazer. Eu já falei pro meu marido hoje como fazer para fazer comida, porque não tem água nem para fazer comida. Essa é a mesma situação da Elisângela. E para não passar muitos dias sem água, ela está armazenando em 3 caixas d'água. A água aqui no bairro São Judas, principalmente na rua Antônio Dias de Carvalho, não corre, e quando chega a correr é de madrugada, mesmo assim são poucas horas. A captação de água em Arcos é feita nos córregos das Almas e no Vargem dos Britos. Para abastecer a cidade é preciso captar cerca de 115 litros d'água por segundo. O sistema opera hoje em 92 litros. Segundo a Copasa, a situação deste ano é a pior desde 2014, quando houve uma grave crise no abastecimento. Parte da cidade, em torno de 40%, a gente está conseguindo abastecer de forma contínua através de poços profundos. E essa outra parcela restante de 60%, infelizmente, nós tivemos também que adotar essa condição de fazer o rodízio, né, para o abastecimento. 6 caminhões-pipa estão buscando água em outros mananciais e 8 poços artesianos estão em operação. A Copasa planeja investimentos para que no ano que vem a crise hídrica não atinja os consumidores. Temos já projeto concluído, estamos já providenciando o processo de licitação para uma obra que nós iremos implementar uma nova captação, numa nova fonte de produção no Rio Candonga, e que é, né, uma condição ideal e que vai trazer uma tranquilidade para o próximo período, né, para a Copasa e para a população de Arcos, de a gente ter uma tranquilidade em relação à questão de demanda, né, de água disponível para poder fornecer à população. Voltamos em instantes, fique com a gente. Cigarro e uísque em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Parte da carga, avaliada em R$20 mil, foi roubada. O caminhão foi encontrado sem o motorista e aberto em uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Distrito Industrial. Dentro do veículo havia poucas caixas de cigarro e uma embalagem de uísque. O material foi apreendido e levado para a delegacia. De acordo com as primeiras informações, o assalto aconteceu por volta de 6 horas da manhã, quando o motorista saía de uma empresa aqui do Distrito Industrial e seguia para um hotel que fica no bairro São Paulo. Ele ia pegar o colega dele para começar o dia de trabalho, começar a fazer as entregas. Só que ele andou pouco mais de 500 metros e foi abordado pelos bandidos. O motorista do caminhão fez contato com a PM no meio da manhã. Ele procurou ajuda em um posto de combustíveis no bairro Jardim do Trevo. A carga, avaliada em R$20 mil, ainda não foi localizada. Fizemos contato com o Serviço de Inteligência, onde está sendo verificado, para tentar localizar os autores. Especialistas se reuniram em Bicas, na Zona da Mata, para discutir a pedofilia, um crime que precisa ser denunciado. O responsável pela palestra é Casé Fortes, promotor de justiça em Minas Gerais, integrante técnico da CPI da pedofilia e autor do livro Todos contra a Pedofilia. Falar a respeito de abuso sexual, exploração sexual, levar informação, discutir esse tema é o único modo que nós temos para prevenir, para evitar que uma criança ou um adolescente sejam vítimas desses crimes. Um jovem que hoje tem 19 anos foi vítima dos abusos de um homem dos 7 aos 9 anos. Quando a mãe descobriu, ficou com medo de denunciar. A coragem para levar o caso às autoridades surgiu depois que o suspeito do crime foi preso, depois de ter sido condenado pela justiça por atentado violento ao pudor ocorrido em 2006. Tenho muita dificuldade de me relacionar num relacionamento amoroso, atraído por pessoas do mesmo sexo. Eu acredito que é por causa disso, sabe? Eu vivo a consequência de tudo que eu vivi com ele até hoje. Para Casé Fortes, a subnotificação ainda é um problema. Com certeza absoluta existe uma subnotificação, existem muitos motivos para isso, mas o lado bom é que nos últimos anos essa cifra negra ela tem sido reduzida, mas ainda estamos muito longe do ideal. É preciso que nós prestemos atenção na criança e no adolescente, que a gente participe da vida. Jamais sejamos negligentes. A maior violência que se pode cometer contra uma criança, contra um adolescente, é a negligência, porque ela abre as portas para as
as outras violências todas, inclusive a violência sexual nos crimes de pedofilia, sejam abuso ou exploração sexual. A estátua de Iemanjá, que ficava na orla da Lagoa da Pampulha, foi retirada hoje para restauração. A Prefeitura de Belo Horizonte vai recuperar o monumento e corrigir a inclinação da estátua. O projeto também inclui iluminação e recuperação do largo em frente ao portal. A escultura é uma obra do artista Sinfronini de Freitas e foi inaugurada em abril de 1982. O monumento fica em um dos cartões postais da capital e garante belas imagens como estas que você vê aí do Beto Novaes, nosso querido Beto Novaes do estado de Minas. A previsão é que a obra dure 3 meses. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã. Tchau!